Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos hoje na nossa primeira aula, nossa língua portuguesa, né? Novamente com as nossas crianças, simbolizando a importância, né, do cuidar-se, do se amar-se, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Cuidar-se diariamente. Não escolher um único mês, nós estamos aqui com a representação simbólica do Novembro Azul. Nós falamos mês passado do outubro rosa, né, relacionado aos cuidados das meninas. Estamos falando agora no mês azul, tratando dos cuidados, da importância dos meninos se cuidarem também. Mas, só reforçando, lembrando que o nosso cuidado tem que ser um cuidado contínuo, diariamente, né? Com alimentações saudáveis, com atitudes saudáveis, de higiene, quer ser cuidado com o corpo, no que diz respeito ao cabelo, aos dentinhos, ao ouvido, se cuidar, se amar, né? Então, e ter uma rotina de ir ao médico, né? Para as orientações devidas com esse cuidado, tá certo? Então, vamos dar o nosso início à unidade 8, explicar e planejar. Capítulo 2, planejo o meu dia a dia. Nós falamos sobre substantivo. Falamos sobre substantivo comum, próprio, concreto, abstrato. Falamos sobre substantivo, gênero, né? Então, masculino e feminino. Número, singular e plural. Grau, aumentativo e diminutivo. E hoje nós vamos falar sobre substantivos coletivos. O que vem a ser o substantivo coletivo? Vamos estudar, nesse conteúdo você não vai encontrar no nosso livro, nós estamos acrescentando, porque com certeza vai ser muito importante para você no terceiro ano, tá certo? Então, o que vem a ser um substantivo coletivo? Qual a definição? É aquele que, embora no singular, indique uma multiplicidade de seres da mesma espécie. Então, a alcateia, tá no singular, né? Alcateia, mas tem a ver com o quê? Com vários lobos. Arquipélago, uma palavra que está no singular, mas tem a ver com várias ilhas, conjunto de ilhas, vários lobos juntos formam uma alcateia, várias ilhas juntas formam um arquipélago, várias estrelas juntas, uma constelação, um enxame são várias abelhas, uma nuvem de insetos, uma pinacoteca, quer dizer vários quadros, e uma vara quer dizer vários povos. Então, quando você encontrar vários lobos juntos, você diz que tem uma alcateia. Várias ilhas juntas, um arquipélago. Muitas estrelas, você tem o quê? Um conjunto de estrelas, tem uma constelação. Várias abelhas juntas, um enxame. Nuvens, quando você vê muitos insetos. Uma pinacoteca, são vários quadros. E uma vara são vários povos. Essa é a definição. O substantivo quer dizer várias espécies, né? Vários elementos de uma espécie, né? Compondo, formam um coletivo. Então, vamos ver a definição de substantivo. Para relembrar mais uma vez, né? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, animados ou inanimados, reais ou imaginários, indica pessoas, coisas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Por isso que nós falamos nos substantivos concretos e abstratos, né? Tem a ver com essa definição também. Então, aqui nós temos flores, caixa, cachorro, cavalo, navio,
vela, um personagem infantil, né? Imaginário, um envelope, um gato, um pintinho, um menino, uma menina e um menino e a bandeira de um país. Então, o nome da bandeira, o nome desse país que tem essa bandeira é Brasil, é um substantivo. Só que é um substantivo próprio, Brasil, o nome do país, mas a palavra bandeira é um substantivo comum. Menino, menina, menino, menina, menino. Substantivo comum. Mas se eu disser o nome da menina, Ana e Pedro, eu tenho um substantivo próprio. Aqui eu tenho um pintinho, substantivo comum. Envelope e gato, substantivos comuns. Mas se eu der um nome para esse gato aqui, se eu chamar esse gato de biscuit, então o nome biscuit é um substantivo próprio, que é o nome do gato. Vocês estão entendendo a diferença, né, gente? Vocês já estudaram, vocês conseguem diferenciar. Falando sobre os substantivos coletivos, e agora vamos rever um pouquinho sobre o adjetivo, os adjetivos, que é a característica de quem? Característica dos substantivos. Então, as palavras que caracterizam os substantivos, indicando seu estado, suas qualidades ou seus defeitos, nós chamamos de adjetivo. Nós temos aqui brincadeira nova. Nova é uma característica da brincadeira, então nova é o adjetivo. Competição emocionante. Competição é o substantivo. A característica da competição, que é emocionante, é o adjetivo. Picolé refrescante. Picolé é o quê? É o substantivo. Refrescante, que é a característica do substantivo picolé, é um adjetivo. Cachorro, manso. Manso é a característica do substantivo cachorro. Bolo, substantivo comum bolo. Fofo é o adjetivo, né, que é a característica do bolo. Sofá, cinza. Sofá, substantivo. Cinza é uma característica, é a cor, né? Então, é o adjetivo. Vamos falar um pouquinho sobre os sinônimos e antônimos, na página 51 do livrinho de vocês. Sinônimos e antônimos. Nós já havíamos falado sobre adjetivo, nós já havíamos falado sobre substantivo. Vocês já viram um link já com atividades que foram propostas, né, de sinônimo e antônimo, e agora nós vamos reforçar um pouquinho essa definição, esse estudo, né, sobre sinônimos e antônimos, ok? Então vamos lá. Sinônimos e antônimos. Sinônimos, quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado, nós chamamos de sinônimo, né? Quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado. Antônimo é justamente o contrário de sinônimo, né? Quando duas ou mais palavras têm significados opostos, significados diferentes. Nós temos aqui exemplos, tá certo, gente? Então, vamos só dar uma reforçada novamente na definição e em seguida dar uma olhadinha no exemplo, tá certo? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou têm um significado parecido, iguais, idênticos, né? Uma coisa igual é a mesma coisa que idênticos. Toda palavra tem um sinônimo, isto é, uma outra palavra que quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, pulou é o mesmo que saltar. Então, o significado de pulou é saltou. Andar, caminhar. Então, no dicionário, nós encontramos os significados das palavras. Então, e o que vem a ser o dicionário? O que você entende por um dicionário? É uma publicação, essa definição você vai ver aí no nosso livro, tá certo? A definição de dicionário na página 54.
é uma publicação impressa ou online, ela pode ser online também, que consultamos quando precisamos conhecer o significado de alguma palavra ou temos dúvidas sobre a forma adequada de escrevê-la, né? De como escrevê-la corretamente. Para que possamos utilizá-la da melhor forma possível, é necessário conhecer sua organização e seu funcionamento. Como que é organizado um dicionário, como funciona, né, esse dicionário. Então, tem algumas dicas aqui para o uso do dicionário, certo? A primeira dica: as palavras devem ser procuradas em ordem alfabética. Sempre vai começar A, B, ou, dependendo de que você vai procurar, mas sempre é na ordem alfabética, certo? Os verbos sempre aparecem no infinitivo. E vem a ser no infinitivo. Na forma, por exemplo, você não vai encontrar cantarei, você vai encontrar cantar, andar, falar, brincar, correr, morder, certo? Por aí. Ou seja, você não vai encontrar a palavra correr e dormir, só vai encontrar somente correr e dormir, por exemplo, que eu acabei de dar, né? Geralmente, no canto superior esquerdo de cada página é encontrado a primeira palavra que aparece nela. E no canto superior direito encontramos a última palavra dessa mesma página. Então, nós vamos já dar uma olhadinha no exemplo, né? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, da página 55, o exemplo que está falando, né, com relação à palavra do tópico à esquerda, né, do lado esquerdo, florir, e do lado, do outro lado, né? Então, as palavras em negrito são as palavras que você vai encontrar o significado. No dicionário você encontra essa palavra em negrito, ou seja, em destaque, tá certo? Então, muitos dicionários aparecem a separação em sílaba e algumas abreviações, né, abreviatura, que classificam a palavra. Como, por exemplo, você vai encontrar um M minúsculo e um ponto, quer dizer que é no masculino, né? O F minúsculo e ponto, quer dizer que essa palavra está no feminino. Um N, um nome, né, um substantivo. ADJ, ponto, significa adjetiva, que são siglas usadas para identificar as palavras. SING, ponto, tudo minúsculo, significa singular. PL, ponto, significa plural. Então, essas dicas aí, essas observações são muito importantes, que você encontra, você pode estudar no nosso livro, na página 55, tá certo? São orientações de como você vai encontrar algumas palavras no dicionário, ok? Então, vamos fazer algumas correções relacionadas às páginas do nosso livro, da página 51 a 53 e a página 56. Então, aqui, nós estamos trabalhando singular e o plural, né? Assustar é a mesma coisa que assombrar. Relaxar é a mesma coisa que descansar. Portanto, nós temos aqui o significado das palavras. Agora nós vamos encontrar o antônimo, que tem a ver com o quê? Com o contrário. Contrário de fácil é difícil, contrário de difícil é fácil. Contrário de pesado, leve, né? Então, na segunda questão, nós vamos primeiro encontrar o sinônimo, em seguida o antônimo das palavras mal, bravo, lotado, grande e folgado. O sinônimo de mal, ruim. O antônimo, bom. De bravo, sinônimo, zangado. O antônimo, que quer dizer o contrário, calmo. O sinônimo de lotado é o mesmo que cheio, né? Mesma coisa que cheio. O contrário é vazio. Uma coisa que é grande, ela é enorme. O contrário, que é o antônimo, é pequeno. O sinônimo de folgado é preguiçoso. Quando eu quero dizer que a pessoa é folgada, eu chamo de preguiçoso. E o antônimo, eu quero dizer
contrário, né, dessa coisa, eu chamo de esforçar. Ainda, nós estamos na página 51, agora nós vamos para a página 52. Ainda na página 53, você vai reescrever a frase substituindo a palavra destacada. Na A tem residia, na B tem cintilante, na C aroma e na D recordava. Você vai trocar pelo significado, vai substituir a palavra em negrito pelo seu significado. Então, vai repetir a frase trocando só a palavra em negrito pelo seu significado. Pensei que você residia, morava na rua próxima à escola. Era tanto ouro naquele tesouro que tudo estava cintilante, que tudo estava brilhante, né? A flor, além de bela, também tinha um maravilhoso cheiro. Aroma quer dizer cheiro. Vovô gostava de contar histórias dele, dizia que assim recordava sua infância. Vovô gostava de contar história, ele dizia que assim lembrava sua infância. Então, o significado de recordava é lembrava. Na página 53, você vai tirar lá no material de apoio a gravura para colocar referente ao antônimo, né? Então, nós temos aqui um ambiente organizado, um ambiente desorganizado, alto, baixo, quente, frio. Certo? Nós temos aqui limpo, sujo, né? Nós encontramos aqui o antônimo, ou seja, você teria que encontrar a gravura referente ao antônimo de cada um, certo? Lá no nosso material de apoio. Eu vou até dar uma olhadinha aqui no material de apoio, certo? Porque aí você tinha o frio e encontrar o calor, né? Você tinha o sujo e encontrar o limpo. Na realidade, você tinha os desenhos e ia encontrar os pares, iam formar os pares, né? O limpo e o sujo iam fazer os casadinhos, não é isso? Então, você só tinha aí no livrinho de vocês o quadrado. Vamos dar continuidade, agora nós vamos para a página 56, não é isso? Na página 56, você vai encontrar o significado das palavras cotidiano, semestre, planejar e compromisso. Então, mesma coisa que cotidiano, quer dizer a mesma coisa, é o dia a dia. Semestre é um período de 6 meses. Planejar, a mesma coisa que programar, né? Compromisso, obrigação, é um dever, né? Na segunda questão, você vai utilizar o dicionário, vai reescrever as frases, substituindo as palavras, né, destacada, pelo seu significado. Então, minha irmã é muito distraída, esqueceu que hoje tenho natação. Minha irmã é muito desatenta, esqueceu que hoje tenho natação. Isso é a A da segunda questão. Na B, você vai encontrar o significado de bebê, a mesma coisa que neném. Preferida quer dizer favorita, predileta. Meninos, meninas. Garoto, guris. Garotas, gurias. Então, você vai substituir a frase pelo sinônimo que nós encontramos. Na B fica: uma vez por mês minha tia leva o neném ao pediatra. Hoje, depois do intervalo, a professora cantou a minha música favorita ou a minha música predileta. Às quintas-feiras,
temos atividades extracurricular. Meninos e meninas podem escolher entre judô e dança. Então, às quinta-feiras, temos atividades extracurricular. Garotos, guris, garotas, gurias, podem escolher entre o judô e a dança. Então, seria o significado das palavras em negritos que você teria que encontrar. Nós vamos realizar agora as atividades juntinho comigo das páginas, eu acho que é a correção ainda, né? Das páginas 29 e 30. Então, vocês teriam que encontrar o antônimo, né, das palavras que estão embaralhadas. Então, quente, a mesma cor, o contrário é frio. Gordo, magro, o antônimo, o contrário, né? Ancião, jovem. Feliz, triste. Certo, errado. Nós encontramos aqui os antônimos das palavras que estavam desordenadas. Nós encontramos frio, magro, jovem, triste, errado. Na segunda questão, em negrito da página 29, vocês vão encontrar o antônimo, tá certo? Então, vão completar com o antônimo. É sempre melhor fazer pesquisa de preço para não optar por um produto caro no lugar de um mais barato. Então, é o antônimo. Antônimo de caro, barato, de grande, pequeno, de bom, mal, de rápido, lento, de altos, baixo e de grandes, pequeno. Então, vamos ler agora a frase como ficou. Meu primo é grande, ao contrário do meu irmão, que é pequeno. O lobo da história do Chapeuzinho Vermelho não está nada bom, ele é muito mau. O corredor venceu porque foi muito mais rápido do que o adversário, o qual foi lento. Os meninos do segundo ano são altos, já os do primeiro ano são mais baixos. As velas grandes ficam pequenas quando queimam. Na página 30, você teria que fazer a correspondência, né? Colocar a correspondência que as gravuras representavam. Então, aqui nós temos alegre e triste, né? Nós temos um antônimo do outro. Um é grande e o outro é pequeno. Um é jovem, o outro é idoso. Um está molhado e o outro está sequinho dentro da caixa, não é isso? Então, nós vamos finalizar aqui mais uma aula de português, certo? A nossa primeira aula de português de novembro, mais uma aula do bimestre, né? Do bimestre, mas nós vamos terminar aqui para dar continuidade na próxima aula, nossa primeira aula do quarto bimestre, ok? Um beijo, fiquem com Deus aqui e a nossa turminha do segundo ano da tarde, né? Alguns deles